Pessoal, bora lá para mais um episódio do Tributarista Reage, nosso quadro onde o Giovanni separa diversos vídeos. Hoje são quantos? 14 vídeos pro doutor. Meu Deus, ele tá parecendo... Sabe aquele cara que vai tirar leite da vaca leiteira? Não tem, a vaca tá magrinha, não tem mais nada. Assim o Giovanni tá fazendo comigo. Mas vamos lá então, vamos começar aqui a ver os conteúdos. Meu amigo petista, meu amigo esquerdista, esse vídeo aqui é pra vocês. Eu gostaria que vocês assistam até o final porque eu tenho algumas perguntas pra fazer pra vocês. Ontem, dia 20 de janeiro de 2026, eu paguei esses dois boletos aqui, referente ao Simples Nacional das minhas empresas. Somando esses dois boletos, um boleto de R$ 39.348 e um boleto de R$ 27.413, eu paguei mais de R$ 66 mil em impostos pro governo. Eu queria saber de vocês, se vocês acham justo eu ter um sócio que nunca colocou o pé na minha empresa, nunca carregou uma caixa, nunca atendeu um cliente, me levar mais de 10% de tudo que é vendido. Todo o dia 20, esse sócio vem e tira a parte dele, independente se a empresa dá... Primeiro ponto aqui que, por que ele tem duas empresas no Simples? Segundo, né, é claro, o Simples ele é um regime progressivo de tributação, então, a partir do momento que você tem uma receita maior, sua alíquota é maior também. É bom a gente verificar se realmente é o regime mais adequado. Às vezes as pessoas começam a criar outras empresas para permanecer no Simples, ter uma alíquota menor, sendo que elas conseguiriam pagar menos em outro regime tributário, às vezes com uma operação mais simplificada, com uma empresa só. Segundo, é esse ponto da indignação. De fato, o maior sócio da maioria das empresas é o governo. Isso revolta a gente, porque a gente acaba não retirando o que o Estado retira sem, fazer muita coisa ou não fazer nada, né? Então isso é realmente revoltante. Fora empresas do marketplace que, além de sócio majoritário ser o governo, às vezes tem como outro sócio também o próprio marketplace, né? E aí você acaba trabalhando para pagar o Estado, para pagar o marketplace, para pagar seus funcionários, e você faz ali isso só por amor, porque você gosta. Se não é o jogo, inverta esse jogo, né? Vá atrás de você receber uma parcela considerável disso, afinal quem está pegando o risco de todo esse negócio é seu. Se der errado, quem vai se ferrar é você. Impostômetro, ó, o Brasil já arrecadou 2 trilhões, velho. É coisa pra caramba, né? Ué, gastômetro, já gastou 4 trilhões. Tá certo isso? Toda vez que a gente fala em reduzir imposto, surge algum abençoado, né, para falar que a gente não tem espírito cristão. Às vezes já ouviu essa, né, Giovanni? De que a gente não pensa no próximo, sendo que esse não é o ponto, né? A gente se revolta em pagar tanto imposto porque a gente sabe que esse valor vai ser gasto de uma maneira equivocada. O Estado ele não é nada otimizado, né? Diferentemente de uma empresa, por exemplo, onde você tem recursos escassos, onde você tem que trabalhar com aquilo que está entrando, otimizar o seu produto para entregar isso com o menor valor. O Estado não. O Estado ele tem uma fonte de arrecadação infinita que é o teu bolso, amigo. É só ele pegar o teu dinheiro e gastar do jeito que ele quiser. E se ele estiver precisando de mais dinheiro, ele cobra mais imposto de você e você vai fazer o quê? Nada, né? Na maioria das vezes você não faz nada. Então é isso, né? Por isso que a gente fica revoltado. E aí, quem tem um pouco mais de elucidação vai pagar, a forma de pagar menos imposto dentro da legalidade. Aí você procura a trilha. Formas de você não pagar imposto, né? Você ter uma ONG, você fazer uma instituição sem fins lucrativos, né? Doar, inclusive, da sua empresa do lucro real para essa instituição, para você zerar aí, né? Entre essas também, a gente ouve muito comprar terreno para zerar o lucro tributável, comprar carro para zerar o lucro tributável. Todas as formas que não funcionam e que provavelmente vão te colocar em uma encrenca, tá? Nada disso funciona. Um fato curioso aí, se você compra terreno, compra carro para você zerar seu imposto, isso não zera nada, porque isso é um fato na contabilidade permutativo que a gente chama, né? Você está trocando um patrimônio de 1 milhão por um valor de 1 milhão em terreno. Você só está trocando onde seu dinheiro está. E no caso aqui, né, numa doação de uma ONG, isso obviamente é uma simulação, enfim. Quando a gente fala em pagar menos imposto, a gente sempre está pensando em formatos mais inteligentes, né? Preferencialmente coisas que vão ter uma redução e não vão te causar problema. É assim que a gente trabalha. Passado também alta de taxa de consultoria. O pessoal cada semana inventa uma loucura que não funciona, vai te desinformar e não vai te fazer pagar menos imposto. Segue a tríade que você vai aprender do jeito certo. Eu não consigo ficar remanejando. Daqui eu remanejo pro Brasil inteiro. Do Brasil eu não consigo remanejar para nada. Por quê? Paga imposto quando você entra na cidade. Então quando eu mando a mercadoria para lá, eu paguei o imposto.
Se eu trouxer essa mercadoria para cá, eu perco o imposto. Então essa mercadoria tem que ser vendida na localidade que a gente, em planejamento, imaginou que essa venda ia ser realizada. Por que cada estado não tem a fábrica própria CBED e... Aqui não compensa, não vale a pena. É um imposto? Ó, dica pra Carla, hein? Carla, se o seu problema é o ST na entrada dos produtos, fica ligado. Tem muito julgado hoje declarando a inexigibilidade do ICMS ST nessas operações. Geralmente a gente tem empresas que acabam pagando ST na entrada e você vai vender de novo depois isso para consumidor final, ou seja, o ST não era devido, só que você já recolheu isso na entrada. Toma cuidado, hoje tem tribunais, na maioria do país, né, já declarando a inexigibilidade do tributo nessa operação. Imagina eu dou uma dica para CIMED assim do nada, vai ter que pagar um pouquinho para trilha, né? Você acha? Com certeza, ó, pensa. Você está a 2 apertos de mão do CIMED. Ah, Eu queria parabenizar o governo pela criação e manutenção de tantos impostos, incentivando assim o brasileiro a se forçar a aprender matemática. Porque é do jeito certo, que é ou aprende ou perde dinheiro. Tipo, do que você ganha é 27,5% que você paga. Aí da empresa é 20%. Aí sua esposa é MEI. Aí paga 10%. Aí tem que somar INSS, DAF, Previdência Sindical, taxa do caralho a 4 da prefeitura. Aí junta com IPVA, IPTU. Aí quando você tá entendendo, entra mais 70 novo imposto em 2026. Aí tudo número diferente. Mas porcentagem bosta quebrada. Aí você não sabe se o imposto tá incluso em outro imposto. Fica doido. Você não precisa de contabilidade. Você precisa da tia Helena, reforço escolar. hoje, por exemplo, você não consegue dizer... Hoje, por exemplo, eu recebo muita pergunta, quanto que normalmente uma empresa paga? E é impossível a gente responder isso com clareza. Por quê? A gente tem uma série de tributos que vão ter base de cálculos diferentes, né? Uma empresa de lucro real vai pagar 34% de imposto, o que mas em cima do lucro tributável dela, né? CMS vai ser ali a diferença entre o que a empresa está comprando, o que a empresa está vendendo, PIS/COFINS vai depender do regime também, enfim, é uma salada de letras ali, né? Um manicômio tributário onde todo mundo se perde. O que acontece com quem não paga o DIFAL? A primeira coisa que acontece, com certeza, é a mercadoria parada na barreira, né? E aí muitos de vocês podem pensar, não, mas eu vendo pro sul, vendo pro sudeste, não tem barreira fiscal. De fato, não tem barreira fiscal, né? Mas quando a gente fala de norte e nordeste, o negócio começa a complicar um pouquinho mais, né? Tem alguns estados, Ceará, Piauí, que assim, batata, né, que a gente fala. Mandou, parou. Outro ponto também que a gente precisa se preocupar é o quê? É porque, assim, os estados, eles estão começando a cobrar. Então, você recebe aquela cartinha linda lá, normalmente, né, a cartinha não vem só de um mês, ela vem de 1 ou até 2 anos para trás, então vem aquele valor considerável, né, e os estados, agora, eles estão começando a mandar os contribuintes para o Serasa. E aí, quando eu falo disso, o negócio começa a complicar um pouquinho mais, porque, assim, muitas vezes eu vou precisar ter ali um contato com o banco, um contato com o fornecedor, e acaba que eu não consigo um empréstimo, acaba que eu não consigo fazer uma compra por conta de estar no Serasa. Fora isso, o que os estados estão fazendo, que eu acho totalmente irregular, mas eles estão fazendo, é bloquear a emissão de nota fiscal se você tem débito dentro do estado. Então é o que a gente chama de rejeição 307. Basicamente, você fica impedido de emitir uma nota fiscal para Pernambuco se você tem um débito de DIFAL no estado do Pernambuco. E ele faz isso sem processo administrativo, sem nada. E qual que é o problema? Se você tem um anúncio que você está recebendo devoluções, cancelamentos, na realidade, né, porque você não consegue emitir a nota, então o pedido ele fica sendo cancelado, o seu anúncio vai caindo no ranking, a sua empresa vai perdendo reputação, e por conta de um estado que às vezes não é nem seu top 5, top 6 estados, você acaba perdendo a sua conta. A gente, infelizmente, já pegou empresas que estavam dentro desse caminho. Agora, isso é um fato para você saber. O Estado ele não pode fazer isso. Com o mandado de segurança, por exemplo, você consegue afastar esse tipo de ação que, infelizmente, é muito comum. Hoje, vou dar um exemplo. Se eu fosse hoje, todo mundo me pergunta, Paulão, tem loja no Mercado Livre? Não, já tive. Se eu fosse abrir uma loja hoje, um CNPJ hoje, cara, Paulão, o que você faria? Eu abriria no lucro real. Sabe por quê? Você tem os benefícios. Não é por isso, Gustavo, os caras não entendem o seguinte. Se eu abrir uma empresa hoje, o meu salário, ele é custo. Sim, correto. O meu alocação é custo. Meu funcionário é custo. As compras dos produtos que eu comprei para ter a minha empresa, ele é custo, tá? É despesa. Eu vou ter lucro no primeiro mês? Não. Eu vou pagar imposto? Não. Se tu abrir no Simples, tu vendeu R$1.000, tu já tá pagando imposto. Verdade. Então, assim, é estratégia tributária que tu vai fazer com que o teu negócio renda mais e a tua importação também. Então, Paulo, eu entendo o seu ponto de vista, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, se o cara tem funcionários, hoje no Simples, isso está dentro do DAS. Fora do Simples Nacional, isso vai significar ali quase 28% da folha de pagamento do cara, né? Fora que ele vai ter um custo contábil também maior, estando no lucro real, né? Bem maior, porque a gente sabe que é uma conciliação muito maior que a gente tem que fazer entre as obrigações acessórias do que de uma empresa do Simples. Então, via de regra, se você começou ali,
beleza, realmente você vai pagar 4,5, né, na primeira faixa do Simples Nacional, mas geralmente no final do dia acaba compensando. Quando é que não compensa mais? A gente começa a galgar ali um faturamento de 200 a 300 mil mensalmente. Isso vai começar a te dar uma alíquota nominal no Simples muito grande. E aí, para quem tem uma lucratividade pequena, caso do e-commerce, por exemplo, compensa a gente começar a falar no estudo comparativo de regimes para você verificar se sua empresa performaria melhor no lucro real. Vocês têm uma ideia, família? Se você tem um negócio que está faturando mais de 250 mil por mês, você está no Simples Nacional, você está rasgando dinheiro. Está rasgando dinheiro e deixando todo esse dinheiro pro governo. Então, tem que ficar ligeiro com isso. Para vocês terem uma ideia, ó, a gente estava Simples Nacional até o mês 8, a gente já estava numa alíquota máxima já, porque a gente já estava faturando mais do que esses 200, 300 mil por mês. E aí a gente chega numa alíquota que é 11,2%. Então pensa, a cada 300 mil que você fatura, você paga mais ou menos uns 35 mil de imposto, cara. Muita coisa, muita coisa. Isso é o Simples Nacional. Quando você vira lucro presumido, você tem que assumir umas responsabilidades de DIFAL, todas essas paradinhas que você tem que emitir diariamente, que é uma bosta. Mas, cara, a nossa alíquota saiu de 11,2% para 7,8%, cara. Mais ou menos 3 pontos percentuais aí. Cara, no imposto desse mês, só pra vocês terem uma ideia da diferença que deu. É 10 mil a menos no imposto. É muita... Bom, aí eu acho que cabe uma análise aqui, porque eu acho que esse cara tá no regime tributário errado. Por que eu falo isso? No presumido, você vai pagar ali de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, mais ou menos 6%, né? Uma empresa de comércio que eu entendi que ele é, porque ele falou que é de DIFAL. Bom, beleza. Se ele está pagando 7 e pouco no lucro presumido, significa que o ICMS inteirinho dele está dando mais ou menos 1,5%, 2%. Significa que a lucratividade dele é muito baixa, porque ele tem crédito pra caramba. O ICMS, a alíquota normal dele, é 18%. Se a gente faz uma venda interestadual, a gente paga o ICMS interestadual, vamos supor, a 12%, mas ele falou que ele está pagando de FAO, a gente vai pagar invariavelmente também mais uns 6%, a depender do estado, né? O ponto é, ele está com muito crédito de ICMS, significa que a lucratividade dele está pequenininha, porque ele está comprando muito. Daria para diminuir esses impostos federais que ele está pagando. Esse 6% de imposto federal daria para a gente diminuir dentro do lucro real. Amigo, você já otimizou sua operação, mas dá para otimizar ainda mais. Quer uma dica prática? Toca no link da bio e vem fazer o nosso raio-x tributário. A gente faz um estudo comparativo para verificar qual é o melhor regime tributário para a sua empresa. Além de traçar outros cenários, tentando encontrar a melhor forma de você pagar menos imposto possível dentro da legalidade. Você pega um governo que está estourando os gastos públicos, mesmo tendo teto, não vai respeitar. Sabe que tem um parlamento hoje, e esse parlamento tá todo cheio de problema com o judiciário, e esses caras vão pressionando até pôr alguém para pagar a conta. Quem vai pagar a conta? O trabalhador. Se o empresário pagar o imposto do jeito que está a reforma tributária, ele vai colocar isso no markup dentro da empresa. Quem vai pagar? O coitado que tem um salário mínimo. Nós vamos desacelerar a infraestrutura, em logística, vai ter inflação. A gente tá com essa Selic de 2 dígitos que tá ferrando. Aqui basicamente o Marçal falou sobre a curva de Laffer, né? Sobre como o aumento que vai vir com a reforma tributária pode desestimular a economia e, por consequente, desestimular a própria arrecadação de tributos, né? Se a gente coloca uma carga tributária inviável, é óbvio que parte disso vai ser repassado e parte disso vai ser absorvida, porque não tem como, mas isso acaba encarecendo o preço do produto, o preço do serviço, as pessoas acabam comprando menos, contratando menos, e no final das contas, a própria atividade econômica diminui, e com isso, a própria arrecadação pode diminuir. Mas é o que ele falou, se você pagar essa alíquota. Por quê? Existem formas de você reduzir a sua carga tributária dentro da legalidade, é isso que a gente fala todo dia aqui no perfil. A curva de Laffer que o Bolsonaro sempre explicava. O governo Lula aumentou o imposto de importação para arrecadar mais. Mas aconteceu exatamente o contrário. A arrecadação caiu. É isso aí. E isso virou um recado claro para Brasília, que só entende as coisas quando mexe no bolso. Dados da Receita Federal mostraram que no primeiro mês, depois da alta do imposto, a arrecadação caiu 3,20%. Parabéns aos envolvidos, hein? O motivo é muito simples e econômico. Mas tem que prestar atenção, presta atenção. Quando o imposto sobe demais, a partir de um certo ponto, a importação diminui. Pensa comigo. Suponha que o imposto de alguma coisa seja 70%, 100%. Aí ele sobe o imposto para 10.000%. Os empresários simplesmente vão importar zero, não vão importar mais nada desse produto, não é mesmo? Então a arrecadação vai cair para zero. É tão difícil de entender. E o pior, sendo assim, a atividade diminui. Logo, a arrecadação cai ainda mais, porque outros impostos locais também deixam de ser cobrados. Na prática, o resultado foi uma lição para o governo. Aumentar imposto acima de um ponto, depois de um certo ponto, diminui a receita. É a curva de Laffer. Todo tributarista conhece a curva de Laffer, porque a gente vê os efeitos disso na prática. Quando o governo aumenta a arrecadação,
ele acaba muitas das vezes diminuindo a atividade econômica, porque você não consegue contratar mais uma pessoa, você não consegue expandir o seu estoque, porque você está tendo que pagar imposto. Isso faz com que a atividade econômica diminua. Quando você tem uma atividade econômica menor, você tem menos mercadoria sendo circulado, menos pessoas sendo contratadas, isso acaba diminuindo a própria arrecadação. E diminuindo a arrecadação, o que a Receita costuma fazer, o que o governo, aliás, costuma fazer? Aumentar mais imposto, porque eles querem aumentar essa arrecadação. E isso vira um ciclo sem fim. O governo não produz nada. Isso. A pessoa, ela tem que saber uma coisa, professor, que você me ensinou muito bem quando eu sentava no seu colo, que você era mais humilde. Há muitos anos, ele falava, vem cá, Emílio, senta aqui no colinho do professor Sami que eu vou ensinar pra você. E ele falava algo sensacional. Ele dizia o seguinte, Emílio, bote uma coisa na sua cabeça. O governo não produz nada. Isso. O governo não tem um centavo. Todo o dinheiro que o governante fala que vai dar para alguém, ele enfia a mão no seu bolso e dá pro outro. É isso que ele faz. Isso aí. É isso, você se lembra, né, professor? Eu lembro. Você se lembra disso, né? E fora isso, Emílio, você tem o histórico que em ano eleitoral, normalmente você gasta 20% a 30% a mais. Claro. Então tem que ficar muito, muito ligeiro. Isso é um fato que eu acho que se as pessoas entendessem, a gente ia mudar muito a nossa relação com a política em si. A gente tem muita ideia que as coisas são de graça, que a educação é de graça, que o SUS é de graça, sendo que nada é de graça. A gente acaba pagando por isso o tempo todo. Mesmo você que eventualmente não tem renda para declarar imposto de renda, você está pagando em tudo que você compra. Tudo que você toca tem imposto, cara. E é a gente que acaba financiando tudo que o governo faz. Nada é de graça. Absolutamente nada. Por isso, sempre que você ouvir em dar algo a mais, a gente criar um benefício, esse ano a gente está falando aí do Lula Papai Noel, na verdade isso é um ciclo onde basicamente o governo tira do próprio povo para depois dar de novo parcelas mitigadas, né, daquilo que ele mesmo tirou. Será que não seria mais interessante isso ficar com o povo? Pois é por isso que a gente luta aqui na Trídio, para que o dinheiro fique no seu bolso. E você pague o justo e nenhum centavo a mais. Por que eu terminei a semana bravo com a minha contabilidade? Eu vou te contar. Recebemos uma guia de ICMS de R$135 mil para pagar. O problema é que eu recebi a guia no mesmo dia que ela vencia. Então falei com a minha equipe, não vamos pagar hoje, vamos conferir, porque é um valor muito alto. Mas Marconi, a gente vai pagar juros se a gente não pagar hoje. Vamos pagar os juros, mas eu vou correr esse risco. Conferimos, sabe qual é o valor que eu deveria ter pago? R$97 mil. Quase R$40 mil a menos. Eu liguei bravo pro meu contador, falei com ele, rapaz, é por causa disso que empresas quebram no Brasil. Sabe o quanto eu tenho que vender para ter R$40 mil em margem? E sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos entregando o nosso dinheiro suado na mão de um profissional júnior lá na contabilidade que está errando nos cálculos. Não está considerando a nota fiscal certa, está considerando notas fiscais que não são de vendas. E é por isso que eu digo que o empresário que não entende minimamente de contabilidade está correndo sérios. E se a gente disser que isso pode estar acontecendo nos últimos 60 meses da sua empresa e você nem tem ideia? Pois é, aqui no Brasil o imposto, a maioria dos impostos são por homologação. Isso significa que o seu contador calcula o seu imposto, calcula o que você tem de crédito e te manda a guia para pagamento antes mesmo do Estado fazer qualquer atividade de fiscalização. Toda guia que chega para você foi calculada pela sua contabilidade. Acontece que o mercado contábil no Brasil às vezes é sucateado. O empresário também quer pagar pouco na contabilidade, acaba tendo um serviço ali que é mais ou menos, porque o contador também é empresário, precisa contratar profissionais, né? E aí se você paga pouco, ele contrata um profissional que não é tão qualificado assim e acaba te entregando um serviço mais ou menos, e isso vai pesar no seu bolso, cara. O Estado só se move em relação ao seu tributo se você paga menos. Se você paga mais, ele fica quietinho, mas ele não fala nada. Você pode ter oportunidades e oportunidades de caixa dentro da sua empresa sem nem saber disso. Afinal, vamos combinar. Você pagava bem para aquele contador? Tu confiava na guia que chegava para você todo mês? Pois é, isso pode ser um risco ou pode ser uma oportunidade dentro da sua empresa. Mas o nosso registro tributário tira essa dúvida. Quer tirar essa dúvida? O lado bom, dá pra gente olhar para esses últimos 5 anos e verificar se você pagou algum imposto a mais. Clica no link da bio e faça o nosso raio-x tributário, onde além disso a gente verifica se você tem a oportunidade de pagar menos imposto possível dentro da legalidade. Esse vídeo aqui é título de desabafo, velho, mas tem umas coisas que é só dando risada. Eu tava faz um tempo com um certo contador e eu tinha certas suspeitas que ele tava me roubando, mas eu nunca me preocupei o suficiente pra realmente querer ir atrás, porque, mano, era pouca grana. Cara, começou a aparecer uns negócios absurdos, taxa daqui, taxa de lá, taxa de não sei o que, e tipo, mesmo eu não tendo tanto conhecimento jurídico, porque eu não sou advogado, eu comecei a achar estranho e falei, pô, vamos cortar isso aqui na raiz.
tinha uma série de coisas que não estavam me deixando contentes com essa contabilidade. Era essa questão das taxas, mandava mensagem para eles nunca respondiam, ficava sem responder, deixava a torta direito, não orientava, beleza. Usei minha rede de contatos, cheguei no contador de confiança, falei, ó, tá acontecendo X, Y, Z, me ajuda a resolver? Mano, na boa, eu passei os negócios pra esse contador de confiança novo e o cara ficou desacreditado. E tipo, gente, vocês estão com problema de enquadramento aqui, tá feio o negócio. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês não pagaram taxa de alvará, não sei o que? Eu falei, pagamos, eu tenho todos os comprovantes, tá aqui, ó, pagamos tudo. Aparentemente, não só esse contador inventou um monte de taxa pra gente pagar, como as que a gente pagou, que realmente tinha que pagar, ele não repassou pra prefeitura e não repassou pra Receita Federal, ele pegou. 2 pontos. Primeiro, isso é mais comum do que parece. A gente já pegou cliente aqui que pagava a guia e a contabilidade ficava com a grana, parcelava o tributo e ia pagando ali os parcelamentos, ou seja, pegava um empréstimo com o valor da guia do cliente. Isso é real, tá? Segundo, cara, não espere muito de quem você paga pouco. Se você pagar muito pouco com uma contabilidade, dificilmente ela vai te entregar um serviço de qualidade, afinal o cara é empresário também, pô. Ele precisa contratar os profissionais dele. Então, a contabilidade é igual o casamento. Você tem que escolher alguém certo, porque é o que vai fazer ou prosperar ou ir pro buraco. Olha esse erro aqui, pessoal, olha só. Quando eu posto algum erro aqui de nota fiscal, muita gente vem nos comentários, ah, mas isso é o básico, quem não sabe isso e tal. Mas olha só, isso aqui é um cliente meu que recebeu, o produto é shampoo Piolex. O NCM desse produto, através do NCM, né, a gente consulta, a tributação dele é substituição tributária, ou seja, já tem que ter sido recolhido o ICMS. O cara vem e coloca aqui um CST de tributado, 0101, e o CFOP de substituição tributária. Entendeu? É o básico mesmo. O problema é que muita gente erra. Então, se você vai lançar essa nota aqui, não tem o conhecimento, vai fazer igual o meu cliente fez aqui. Não, o pior, o que acontece com os clientes do Marketplace? Você acaba subindo uma regra fiscal, ali quando você trabalha com o Full e está fora do Simples Nacional, e você acaba definindo a tributação NCM, SEST para cada um dos produtos certinho. Só que o que acontece se você coloca um produto errado? Pois é, e se nessa hora você está pensando, poxa, mas eu nem subi nenhuma regra fiscal, amigo, deixa eu te falar, subiram sim, tá bom? Alguma regra fiscal foi subida lá, e se você não configurou ela certinho, se você não tem certeza daquilo que está sendo tributado no Marketplace, tu pode estar sendo tributado a mais e tá pagando imposto a mais sem nem saber. Às vezes você olha o preço do produto, às vezes você olha o preço do seu concorrente e fala, cara, eu não consigo chegar nesse preço. Pois é, será que você não está pagando mais imposto do que ele? Se você nunca olhou as suas regras fiscais, clica no link da bio e vem fazer a parametrização da tríade, onde a gente vai analisar NCM a NCM para verificar se você não está pagando imposto a mais. Para cada produto você vai ter um NCM, para cada NCM você vai ter um código de situação tributária, para cada código de situação tributária e para cada operação você vai ter um CFOP. Olha o tanto de informações para um só produto. Agora imagina você com 100, 1000, 10 mil produtos. É impossível você sozinho definir tudo isso. E se eu te contar que essa é a diferença que faz com que muitos sellers consigam pagar menos impostos dentro da legalidade. Todo fulfillment de Mercado Livre tem a sua regra fiscal. E se você não parametrizou ela, significa que alguém fez isso por você e muito provavelmente ele não estava olhando se você ia pagar menos imposto. Pessoal, então foi isso. O Giovanni, ele me sugou. Reagindo aí a 14 vídeos, muita coisa. Mas é isso. A intenção desse quadro é a gente reagir a oportunidades, reagir às loucuras também que acabam aparecendo por aqui, né? Se você curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha. Manda outros vídeos aí que você achar legal a gente reagir. Se inscreve no canal também, que a gente está com vários quadros aí, tentando fazer conteúdos mais longos para você. Se você tem uma empresa que quer pagar menos impostos possível dentro da legalidade, todos os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Clica no link da bio e vem para a tríade. Onde as contabilidades normais travam, a tríade destrava.